Olá, amigas, amigos, nós estamos começando a nossa conversa de todas as terças-feiras, hoje falando sobre ferramentas da espiritualidade no cuidado da saúde mental. Vamos aguardar alguns instantes, porque nós estamos aí esperando as pessoas entrarem, né? A plataforma está informando que nós estamos ao vivo. Boa noite, Luca Meli Loug, seja bem-vindo. Boa noite, Maria Bernadette Carvalho, seja bem-vinda aí, Berna, e vamos aguardar alguns instantes enquanto o pessoal entra, lembrando desde já que essa nossa conversa não fica gravada no Instagram. Então, se você tem alguém que você acha que seria importante entender um pouco mais de como utilizar-se da espiritualidade no cuidado em saúde mental, manda o aviãozinho, avisa a pessoa que nós estamos ao vivo e estamos aí nos preparando já nesse instante para a nossa conversa, lembrando as pessoas que elas podem levantar aí as suas questões. Boa noite, Alisson, seja bem-vindo à nossa conversa. Podem levantar questões, trazerem comentários sobre o tema, né? Que é uma integração da espiritualidade para promover o bem-estar psicológico das pessoas. Como é que a gente utiliza isso? Como é que se utiliza os conceitos religiosos das pessoas nos tratamentos em saúde mental? Como indicar o que o profissional deve fazer ou não pode fazer nessa perspectiva. Então, nós estamos aí com vários elementos para conversar. Boa noite, Rosana Araújo Cunha, seja bem-vinda na nossa conversa de hoje. Boa noite aí, boa noite, Vera Gonçalves. Estava sentindo sua falta. Nós retornamos aí na última semana, depois de um longo período entre as férias e alguns compromissos que nós tivemos, e nós não tivemos aí você conosco na última segunda-feira. Mas vamos lá, vamos começar a nossa fala, nossa conversa sobre isso. Primeiro, todas as vezes que a gente fala em espiritualidade, eu faço questão de repetir um conceito sobre espiritualidade, porque as pessoas têm uma ideia, às vezes, errônea sobre o que é espiritualidade dentro do contexto da saúde. O que é a espiritualidade que a Organização Mundial de Saúde orienta que deve ser vista de uma forma diferente e que várias especialidades em saúde já assumiram como um recurso de trabalho, um recurso terapêutico. Então, nós temos aí uma definição, né? E eu vou trazer uma definição mais simples para nós. Boa noite, Aitis, Fertânia, né? Boa noite, Giane e Cristina, sejam bem-vindas. Espiritualidade envolve a busca de significado, a conexão e o propósito na vida das pessoas. Quando a gente fala em espiritualidade,
Nós estamos falando dessa busca que a criatura humana tem de entender o que ela seja, de onde ela vem, para onde que ela vai, como todo esse contexto, e uma busca de se conectar a partir dessa percepção com o mundo, seja o mundo como as pessoas percebem, mas com a transcendência do mundo, aquilo que ultrapassa a questão da moralidade, dos aspectos espirituais, dos cuidados com o outro, com essa relação não só com o humano, né, mas com toda a natureza. E como nós trabalhamos com saúde mental, e saúde mental, né, ela abrange um bem-estar emocional, psicológico, social de uma pessoa. E falando em pessoa, nós estamos falando de um ser humano. E esse ser humano, ele é um indivíduo integral. Ele é alguém biológico, através do seu corpo. Ele é alguém, né, que tem o seu mundo emocional, o seu mundo afetivo, ele tem a vida social, ele tem o aspecto, inclusive, ecológico dentro do planeta e tem o aspecto espiritual. E esse indivíduo, para ter um bem-estar, eu tenho que vê-lo como um todo. Porque qualquer parte que adoece, qualquer parte que apresenta uma dor, um sofrimento, compromete o restante do indivíduo. E com isso, a saúde mental que visa essa integralidade, ela vai estar também comprometida. Então, nós vamos ver que a espiritualidade e a saúde mental tem que ter uma integração essencial. Isso é vital para que a gente possa ter uma terapêutica, possa vivenciar cuidados de maneira mais eficaz. Dentro dessa perspectiva, nós vamos ver que hoje a Organização Mundial de Saúde e essas associações das especialidades médicas que pouco a pouco vão colocando a questão da espiritualidade como esse recurso terapêutico, acontece por evidências científicas que comprovam benefícios do campo da saúde mental para o indivíduo. Então, há evidências cada vez maiores de que um indivíduo que vivencia, que se utiliza de ferramentas em espiritualidade, ele tem uma redução do estresse. E isso é muito, muito, muito importante no momento atual. Porque nós podemos falar com tranquilidade que a nossa vida hoje, ela é rodeada de elementos que trazem ansiedade, que causam pressão, né, que são fenômenos estressantes da nossa jornada. E tudo isso
né? O estresse, ele não adoece só o indivíduo do ponto de vista psíquico. Ele adoece o indivíduo como um todo. Nós sabemos que a pressão do estresse, ela pode elevar a pressão sanguínea, mudar o metabolismo do indivíduo, desencadeando um processo de diabetes, de alterações das gorduras no sangue, então, e várias outras doenças. O estresse, ele pode ser um agente desencadeante, inclusive, de processos oncológicos e levar ao óbito como qualquer dessas doenças. Então, se a gente pode usar essa ferramenta para reduzir o estresse, aquele profissional que não se utiliza disso, ele está perdendo uma oportunidade muito grande de melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Então, há evidências científicas que práticas espirituais ajudam a diminuir esses níveis de estresse e promovem um relaxamento mental. Nós vamos ver que o uso dessas ferramentas, ele aumentam, né, as ferramentas aumentam a resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade que o indivíduo tem de superar os seus desafios emocionais e as adversidades do mundo. Então, quando você se utiliza das ferramentas das quais nós vamos falar aqui, a gente, né, fortalece essa capacidade, né? O indivíduo supera com maior tranquilidade os desafios emocionais e enfrenta as adversidades com maiores recursos. As práticas espirituais, elas elevam os sentimentos de felicidade, de gratidão, de bem-estar geral. E nós sabemos hoje, as pesquisas, a neurociência nos traz que, por exemplo, a gente ser grato, isso muda o nosso desempenho neuronal. Isso leva a mudanças no nosso sistema imunológico, no nosso sistema glandular, e isso melhora o funcionamento orgânico no geral. Então, nós estamos falando aqui de recursos importantes que ainda hoje muitos profissionais não se utilizam e muitos ainda descreem da possibilidade de que isso aconteça. Infelizmente, isso é uma verdade. Boa noite, Raquel. Seja bem-vindo. Boa noite, Isabela Nonaca. Seja bem-vinda aí conosco. Né? Raquel Ribas Chaves de Souza, seja bem-vinda, minha querida. Nós estamos aí, então, falando sobre isso. Essas ferramentas também já foi comprovado, melhoram a qualidade de vida. E há trabalhos, inclusive, que mostram que essas ferramentas podem ajudar
para que o indivíduo tenha uma maior duração da sua vida, numa linguagem mais simples, com qualidade. Nós já falamos aqui, e algumas vezes já repetimos em outras palestras, sobre o Ikigai, que é uma ferramenta que os japoneses usam nas suas vidas. E a comunidade que utiliza isso no Japão, ela tem um número maior de pessoas com mais de 80 anos de idade, que estão lúcidas, que trabalham, que são produtivas, que têm todo um desempenho, inclusive físico, muitas vezes melhor do que muitas pessoas mais novas. Então, essas ferramentas, elas contribuem significativamente para a nossa saúde mental. Elas contribuem, inclusive, para a nossa satisfação com a vida. E quanta gente anda repetindo para nós dentro do consultório que não estão satisfeitos com a vida. E aí alguém pode perguntar, mas sendo o senhor alguém que usa o recurso da espiritualidade, por que isso acontece? Às vezes acontece porque essa pessoa está chegando dentro do consultório num primeiro momento, trazendo as suas queixas. E muitas vezes porque as pessoas, mesmo indicadas para buscarem esses recursos, elas não aceitam. E muitas vezes elas se utilizam dessas ferramentas de uma maneira errada. E nós não podemos esquecer que determinados tipos de crenças, ao invés de ajudar, elas podem agravar a condição de adoecimento da pessoa. Então, tudo isso tem que ser observado e o profissional, ele não tem que apenas estimular que a pessoa continue usando das ferramentas da espiritualidade, ou indicar que as pessoas devem buscar um lugar, alguém que possa se responsabilizar para ajudá-lo nesse contexto. Um profissional que trabalha nessa abordagem integral que envolve esses aspectos espirituais, ele também tem que saber manejar essas ferramentas na orientação que ele oferece ao paciente. Não é fazer proselitismo religioso, mas é estimular, por exemplo, nós falamos há um pouco sobre a gratidão. Estimular a pessoa a aprender a ser grata. Porque a ingratidão, ela não nos promove como ser social e não nos oferece recursos de melhora. Mas pessoas verdadeiramente gratas, quando expressam essa gratidão, elas modificam o seu padrão vibratório a nível de sistema nervoso central e, por consequência, há inúmeras mudanças em cascatas que podem, inclusive, melhorar, trazer alívio e desaparecer sintomas do ponto de vista orgânico. Então, nós temos que entender, né,
que essa situação ela é muito importante. Uma coisa que é importante quando você vai trabalhar com essas ferramentas é diferenciar como que a criatura, o indivíduo, aquela pessoa que está sob o seu cuidado, ela, né, o seu aspecto de vivência diante do transcendente. A gente poderia dizer, né, que existem pessoas que dizem-se religiosas, mas que não praticam essa religiosidade. Então, elas é como alguém que tem um remédio que está guardado no armário e ela continua doente, ela tem o remédio, mas ela não usa o remédio. Nós temos as pessoas, né, que têm uma religiosidade organizada. Elas têm um tipo de credo, elas têm práticas dentro desse credo, rituais que elas vivem. E muitas vezes essa prática ela é mais comunitária do que uma prática individual. Então você tem uma religiosidade que é extrínseca, que é quando o indivíduo frequenta uma comunidade religiosa e participa dos rituais, da vivência dessas comunidades, e tem uma religiosidade intrínseca, que não exclui a extrínseca, mas existem pessoas como existem criaturas que só têm uma prática externa, tem pessoas que têm uma religiosidade interna, intrínseca. Então elas oram individualmente, elas fazem meditação, essas pessoas elas fazem reflexões, elas têm condutas de busca de um entendimento do transcendente, com consequências nas suas atitudes. Então, elas buscam a serem pessoas mais éticas, mais fraternas, mais solidárias, com maior cuidado com a natureza, com todo o que ela encontra dentro da vida dela. E nós temos pessoas que não têm uma religião organizada. Às vezes, elas até não acreditam em Deus como as religiões organizadas falam. Mas elas têm toda essa busca interna e essa prática interior. Não estou falando aí nem de oração e meditação, porque se ela não tem crença, ela não vai fazer nesse sentido, né? Ela pode até meditar como uma prática terapêutica que ela buscou na vida dela, mas muitas vezes não vão orar, mas elas, nessa busca da transcendência, elas adquirem recursos para um melhor estado de saúde. E nessa perspectiva, pessoas que têm uma espiritualidade
elas às vezes têm resultados maiores do que as pessoas que têm uma religiosidade intrínseca numa prática religiosa organizada, e essas têm uma resposta maior do que aquelas que só vivem as práticas extrínsecas de uma religião. Então, isso é importante ser identificado. Por quê? Porque nós temos que atuar dentro daquilo que a pessoa acredita, pratica, né, no dia a dia dela. Não é função do profissional converter as pessoas a outras religiões ou fazê-las terem práticas que não têm a ver com a sua interioridade. Então, isso, né, exige que a pessoa que trabalha com espiritualidade faça esse diagnóstico. Sem esse diagnóstico, a gente não vai conseguir trabalhar adequadamente essas ferramentas. Inclusive, é importante que o profissional conheça um pouco das religiões, principalmente as religiões que têm uma maior representatividade social na nossa pátria, no nosso país. Então eu preciso entender algo sobre o catolicismo, as igrejas evangélicas, que elas não são uma só, existem questões diferenciadas, crenças, práticas diferenciadas. Temos que entender sobre o espiritismo, né, que é uma prática muito, né, uma vivência muito comum no Brasil, e que muitos religiosos de outras religiões misturam essas crenças que existem dentro do espiritismo nas suas próprias crenças. Temos as práticas de matriz africana, que ainda, né, é muito representativa no nosso país. Então, é importante entender um pouco disso, porque se eu falo com o paciente dentro da linguagem dele, ele vai entender que eu tenho uma preocupação com ele, que eu tenho algum conhecimento e que eu posso orientá-lo dentro dessa perspectiva por esses dois elementos anteriores que eu falei. Mas existem algumas práticas, algumas ferramentas em espiritualidade que elas hoje são muito indicadas para os indivíduos que buscam tratamentos que incluem a espiritualidade. Então, uma dessas práticas, né, ela foi construída dentro de Harvard já há algumas décadas, e ela é bastante indicada, e nós temos muitos profissionais que já estudaram, que já fizeram formação e que trazem essa prática para o consultório, né, através de exercícios para ajudar esses pacientes. Então, essa técnica, né, ela é chamada de mindfulness. E mindfulness, isso significa, de alguma forma,
em português, atenção plena. Então, o principal objetivo do Mindfulness é levar o indivíduo a focar-se no momento presente. Com que propósito? Com dois grandes propósitos. Primeiro, de aumentar a consciência da criatura de si mesmo e do que está acontecendo na vida. O segundo propósito é de reduzir os pensamentos dispersos, os pensamentos que se intrometem na mente e que às vezes tiram o indivíduo do foco de saúde, de ajuda, de compreensão. Então, Mindfulness, ele busca todo esse processo. Então, ele traz várias técnicas de visualização, de meditação, técnicas de sensibilização para esse foco no objetivo que ela traz, porque as pessoas, principalmente nós, os ocidentais, temos muita dificuldade de chegar a essa atenção plena. E é importante lembrar que o Mindfulness é baseado em práticas de religiões milenares do Oriente, principalmente do budismo, do hinduísmo e do shintoísmo. Então, nós vamos ver que essas práticas, elas levam o indivíduo àquilo que a gente falou como um grande objetivo, que é a redução do estresse. Então, todos esses exercícios que o profissional traz nessa técnica, eles objetivam reduzir o estresse, uma maior consciência do eu, uma maior consciência da realidade, né? Para que o indivíduo possa tomar decisões mais sábias, mais adequadas, que ele possa perceber e assumir as suas próprias responsabilidades, de entender que é a gente que faz escolhas, que somos nós que escolhemos buscar esse recurso ou não buscar esse recurso. E todos esses dois caminhos, eles têm vantagens, mas eles têm desafios. E eles podem não trazer resultados e podem trazer resultados. Mas essa escolha é uma escolha nossa. Então, essas técnicas, elas ajudam a manejar diretamente sintomas dos quadros ansiosos e dos quadros depressivos. Além do mais, elas promovem a autoconsciência, né, através do autoconhecimento, e uma calma interior que, paulatinamente, com essas práticas que o indivíduo vai fazendo todos os dias, ela vai se tornar duradoura. Então, nós temos que ter essa visão e esse propósito.
Duas outras práticas, duas outras ferramentas em espiritualidade importantes é a oração e a contemplação. A oração é esse contato que o indivíduo busca através de um diálogo interno com a sua realidade, mas muito mais do que essa, com uma realidade superior, que nós podemos chamar de Deus, nós podemos chamar de Jeová, podemos chamar de Alá, podemos chamar de Buda, podemos chamar de Shiva, né? São formas de um diálogo interno que pode ser expressado em voz alta, mas que pode caminhar só no campo, né, do mental e do emocional. Tanto a oração, quando ela é praticada de uma forma adequada, e a contemplação também é feita desse jeito, quando eu busco, né, algo na natureza para perceber a sua grandeza, a sua essência e trazer essa percepção como uma lição, um entendimento para a vida, elas oferecem momentos de uma reflexão profunda e o indivíduo vai alcançando paulatinamente uma maior conexão com aquilo que é espiritual. Essas duas ferramentas, elas promovem também uma paz interior. E elas são ferramentas muito importantes e eficientes, principalmente a oração, que na prática é muito mais fácil as pessoas orarem do que fazerem uma contemplação. Essas práticas, elas são úteis nas nossas crises. E as pessoas que são religiosas se utilizam da oração quando a dor, o desafio é grande, quando o sofrimento está presente. Então, seja o seu sofrimento, o sofrimento do outro, se busca orar e se ligar com o mais alto, isso traz essa paz e o indivíduo vai poder ver os seus problemas de uma maneira diferente e pode buscar, ou deveria inclusive, esse objetivo, buscar formas diferentes de lidar com aquilo que ele acredita que é uma tragédia, que é algo sem remédio, sem solução, e ele vai buscar alívio quando não é possível cura dentro desse contexto. Nós vamos lembrar ainda que a oração, a contemplação, o louvor, a glorificação do divino, eles ajudam firmemente a gente cultivar a esperança. E nós falávamos de esperança na semana anterior. Inclusive, essa nossa live está no nosso canal do YouTube, Dr. Roberto Lúcio, que é o nosso canal de saúde mental e espiritualidade. Então, se você não conhece, vai no YouTube, né?
Dr. Roberto Lúcio, se inscreva no nosso canal. Isso é importante para a gente, é importante para que a plataforma entenda que existem pessoas interessadas no tema e possa expandir essa divulgação de uma maneira maior e as pessoas poderem ter acesso a todo esse contexto, porque o meu objetivo é que as pessoas entendam isso. E se elas não conseguem fazer sozinhas, que elas possam buscar uma ajuda especializada. Nós, profissionais que trabalhamos com essas ferramentas, nós temos que nos munir sempre desses conteúdos para ajudar. E as nossas lives aqui, as nossas postagens todos os dias no Instagram, o nosso trabalho no YouTube, objetiva que as pessoas tenham acesso a essas informações, que elas possam entender que isso não é místico, que isso não é ignorância, que isso não é bobagem, que cada vez mais nós temos evidências científicas da importância de tudo isso. E quanto que é importante, por exemplo, quando a oração e a contemplação nos auxiliam a cultivar a esperança diante de tanta gente que perdeu a esperança. Desculpem. E nesse mundo de hoje, né, com tanta violência, com tanta ideologia de ódio, com tantos desafios, com tanta atrocidade, as pessoas precisam ter esperança. Porque a esperança é a base para a construção do sentido de vida. E uma pessoa que não tem sentido de vida, né, ela entra em desespero e ela quer morrer de alguma forma, né? Às vezes ela quer cometer atos contra elas mesmas para terminar com suas vidas, né? Causando as dores que a gente vê todos os dias na nossa prática. Então, é muito importante, né? E a oração, especialmente, pesquisas mostram que é a ferramenta mais usada em todas as práticas religiosas. Então, é uma instrumentação que a gente tem que aprender. Mas, né, alguém pode dizer, o senhor disse há pouco que tem que aprender a orar. Tem, né? Vamos lembrar lá uma fala de Jesus, né? E quando quiseres orar, adentreis aos vossos aposentos. Né? Então a primeira coisa, a gente tem que se propor verdadeiramente que quer fazer essa conexão com o espiritual. E a gente tem que entrar para dentro de nós. A oração é uma coisa do meu interior com esse superior que eu acredito. Né? Então, ali, Jesus fala para os nossos corações informações, passos para que a gente ore de uma forma adequada. Inclusive, ensina a oração, que provavelmente deve ser a oração mais conhecida, né, no Ocidente, pelo menos, que é o Pai Nosso, que é a oração que também é chamada de oração dominical. Nós vamos ver, né, que existem pessoas que precisam, e se
utilizam de rituais e símbolos espirituais. A gente vai combater isso porque isso é misticismo, isso não tem sentido. Olha, nós temos que respeitar as crenças das pessoas. Entender que essas crenças têm um significado em determinado momento da vida dessas pessoas. A gente precisa fortalecer a identidade espiritual das criaturas. Rosana fez aqui um comentário, Rosana Araújo Cunha. A oração nos ajuda a nos conectar com Deus, nos trazendo a certeza de que dias melhores sempre virão. Eu acredito muito mais que tu tem um propósito nas nossas vidas. Que tudo deve ser que tudo tem um propósito nas nossas vidas e temos que descobrir isso, né? E essa prática, esses rituais, esses símbolos, eles fortalecem uma identidade espiritual. Pode não ser a forma como você quer ou que você aceita, mas se é aquilo que o indivíduo acredita, você deve, desde que essa prática ela não seja nociva para a saúde, ela não seja de uma conduta imoral com a sociedade, é aquilo que o indivíduo consegue carregar na vida delas. E esses rituais, principalmente, eles reforçam a identidade espiritual. Eles reforçam, né, uma conexão pessoal com crenças profundas. Tem gente que precisa participar do rito. Tem pessoas que só conseguem fazer conexão através de uma vela que eles acendem, de uma oferenda que eles entregam, né? Para muitas pessoas, né, o rito da comunhão é uma conexão profunda com Deus. E se ele está adoecido e ele precisa de um recurso que traga a ele fé, traga a ele esperança, e se ele consegue estimular nessa prece o seu exercício de gratidão, nós vamos ver que tudo isso, a presença da fé, a presença da esperança e da gratidão, são ferramentas que promovem um melhor estado de saúde, que alivia as dores, que podem fazer desaparecer, né, as nossas doenças. Quando diziam a Jesus que ele curava, ele fazia questão de reforçar um ensinamento, que é a tua fé te curou. Então, se o indivíduo consegue exercitar a fé, ele dá um passo à frente de quem não tem esse conhecimento. Então, nós vamos ver que os símbolos religiosos, eles criam estruturas que dão sentido e orientação na vida espiritual e emocional. Muitas pessoas, os cristãos na sua maioria, acreditam, né, no simbolismo da cruz. A cruz que fala do amor incondicional do Cristo, a cruz que fala, né, da necessidade da gente rever, né, pelo menos isso faz sentido para a minha vida, de rever as nossas posturas errôneas que podem levar
a criaturas a um sofrimento ou à morte, e que a gente precisa repensar nisso, né? Tem algumas pessoas que creem nas imagens, creem em determinado simbolismo. Até hoje existem religiões totêmicas em que, né, o totem é uma estrutura com diversos animais e cada animal traz um simbolismo, e esse simbolismo ele é voltado para alguma virtude, para alguma postura importante na vida do indivíduo. Então, esses símbolos, além de dar sentido, eles dão orientação na vida espiritual e emocional dessas criaturas. E eu não tenho que dizer que eu não acredito nisso. Como nenhum profissional, ele deveria atuar diante das crenças das pessoas com desprezo, né? Com desrespeito, porque você pega algo que é sagrado no indivíduo, né, e tira essa sacralidade. Às vezes você vai tirar a esperança, a fé, o desejo de se tratar, a aceitação do tratamento, ou você vai criar uma barreira e essa pessoa não vai voltar no tratamento. Esses rituais e esses símbolos, eles também oferecem ao indivíduo um conforto, né? Muitas pessoas se utilizam do terço, né? E há uma outra forma muito semelhante ao terço, que eu sei que os budistas usam, e me perdoe, falhou agora o nome desse elemento, que às vezes os oficiais é como um terço, né? Muitas pessoas se utilizam do terço para poder conseguir uma paz interior, um alívio diante de um desafio da vida ou diante dos desafios diários da vida, né? E tudo isso facilita os processos, tanto de enfrentamento dos desafios, como de alívio e cura das doenças. Então a gente precisa entender isso com muita clareza. Então, mas o papel do profissional é de uma integração ética da espiritualidade. Então a gente tem que respeitar os valores éticos e respeitar o contexto individual do paciente. Ah, mas o paciente ele tem uma crença que não permite ele receber uma transfusão de sangue, que é o caso das testemunhas de Jeová, mas nós temos que respeitar a crença, mas ele vai morrer. É uma escolha do indivíduo, né? Eu não tenho direito, principalmente num país como o nosso, onde há uma liberdade religiosa. Se essa liberdade religiosa é quebrada, ela não é quebrada pelo Estado laico. Infelizmente, ela é quebrada pelo fanatismo religioso dos indivíduos. Então, nós temos que ter o cuidado, ou até com o fanatismo científico de pessoas que, por suas crenças na ciência, elas desrespeitam os indivíduos no lugar aonde elas se colocam. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, eu tenho que entender o contexto religioso do indivíduo para tratar dele de maneira adequada. Olha, você vai buscar tal prática ou buscar o seu referencial religioso, seja um padre, um sacerdote, seja um pastor, seja alguém, né, dentro
daquela visão religiosa que te é referencial. É importante cada vez mais que os profissionais de saúde eles tenham uma compreensão que as crenças e as necessidades espirituais do paciente, né, melhoram a recuperação do paciente, melhora a qualidade de vida dessa criatura, né? Uma coisa que é muito interessante, né, são as instituições de saúde, principalmente as instituições que têm vínculos com religião, quando elas criam salas de meditação, capelas, né? Isso promove um bem-estar emocional dos pacientes. Muitas vezes, durante um procedimento perigoso, né, de risco para a saúde do indivíduo, os familiares que aguardam vão para a capela, para aquela sala de oração, e ali elas conseguem maior serenidade, diminuir a ansiedade que elas estão vivendo, fazer uma entrega, né, àquele ser superior que ela acredita, né? A Raquel está levantando que essa compreensão também são necessárias nos cuidados paliativos, em todos os tipos de cuidados de saúde, né? Nós sabemos que a ferramenta da espiritualidade nos cuidados paliativos é tão importante para o paciente, quanto é importante para a família que vive essa situação terminal, essa situação de uma doença crônica consumitiva. E as pessoas, os profissionais que têm uma prática religiosa, que têm um exercício de espiritualidade, elas também têm uma ajuda, porque o trabalho é muito estressante, né? É um momento muito difícil, e esses recursos certamente vão ajudar a pessoa nesse suporte que elas precisam, né? Então, mais uma vez, nós lembramos que esse trabalho ele deve ser feito por um profissional e que é importante que o profissional respeite a diversidade espiritual das criaturas, né? Então, o que a gente poderia dizer de considerações éticas e culturais que o profissional não pode deixar de viver? É o respeito pela espiritualidade, é não ter nenhum tipo de pressão sobre o paciente por aceitar crenças espirituais, respeitar as diferenças espirituais, não colocar a sua crença como um referencial de uma crença certa ou aceita para o indivíduo, porque isso é de indivíduo para indivíduo, né? E a gente aprender a proteger a autonomia do paciente. Lembrando que quando eu falo sobre a autonomia do paciente, eu não estou dizendo que eu concordo com certos processos na autonomia, que para mim ela não é plena, do direito da pessoa querer se matar, né? Do desrespeito à vida, né? Eu valorizo a vida, né? Eu defendo a vida dentro de todas as perspectivas, não condeno as pessoas que desrespeitam a vida, né? Mas não concordo com essa postura. Acho que essas pessoas muitas vezes o fazem
no desespero do caminho ou na ignorância do processo. Então, isso não é uma forma, né, de atuar e de agir dentro da minha visão, né? A gente seria muito infeliz de querer que as pessoas acreditassem naquilo que a gente acredita, né? E uma supervisão profissional é essencial para garantir práticas espirituais seguras e prevenir riscos que podem ser associados com práticas que pioram o estado de saúde. Então, por isso que eu levantava que é importante que o profissional saiba orientar o indivíduo, né? De como orar adequadamente, de como buscar essas práticas. Esse é um conhecimento importante, né? Que não envolve uma crença, por exemplo. Busque voltar-se para o seu interior, converse com Deus, não precisa de frases repetidas, orações que são decoradas. Converse com Ele, com esse ser superior da sua vida, e isso vai te fazer importante. Então, a espiritualidade, ela não é uma prática alternativa do tratamento médico. Ela é uma prática complementar dentro do trabalho da medicina. Ela ajuda a acontecer aquilo que eu sempre falo nas minhas postagens, que é uma abordagem integral do ser humano, segura e voltada para a construção da saúde e desse bem-estar. Eram essas as nossas lembranças. Lembramos a quem está entrando aos poucos que essa live não fica no Instagram, mas ela vai brevemente, ela está sendo gravada pela equipe, ela vai ser editada e vai ser colocada no nosso canal. Se você não conhece o nosso canal, vai lá no YouTube, Dr. Roberto Lúcio, você vai encontrar centenas de palestras, de seminários, de entrevistas, de comentários, né, de conversas com pessoas importantes dentro da perspectiva da espiritualidade, daquilo que eu vejo. Nós temos lá entrevista com a professora Lucilena Galvão, com Rossando Klinge, com o doutor Andrei Moreira, com o doutor Alexander Moreira, que é um dos mais importantes estudiosos em saúde e espiritualidade considerados hoje no mundo, e tantas outras pessoas que nos ajudaram a construir esse canal. Então, vão lá, se inscrevam para ajudar que a plataforma possa divulgar mais esse trabalho. Marque o sininho, porque toda semana nós temos uma novidade. Eu espero que vocês tenham gostado aí, e todas as terças-feiras nós temos uma nova conversa. Então, portanto, para quem está ao vivo, muito obrigado, boa noite, tenham um bom sono, e aqueles que vão assistir o vídeo, bom dia, boa tarde, e que a gente possa estar juntos e recebam um beijo no coração. Até a próxima semana.